Criptozoologia. A pseudociência que envolve a ideia de que animais misteriosos e não documentados talvez ainda vivam nos oceanos, florestas e montanhas remotas do mundo moderno está intimamente ligada à paleontologia. Às vezes, para o constrangimento daqueles que estudam a última. Animais pré-históricos são algumas das criaturas mais misteriosas e extravagantes que já existiram no planeta Terra. E, como resultado, muitos relatos de críptidos e criaturas desconhecidas tendem a descrever animais que se assemelham a dinossauros, répteis marinhos ou répteis voadores perdidos na era mesozoica. Claro, não há evidências científicas que comprovem a existência dessas alegações e, aos olhos dos cientistas, esses críptidos pré-históricos não são mais reais do que os monstros fictícios de Hollywood. Se você procurar informações sobre esse assunto na internet, provavelmente vai se deparar com uma certa afirmação. Algo do tipo, apenas 5% do oceano foi descoberto. Então, qualquer coisa pode estar lá fora, já que os oceanos são tão vastos e inexplorados. Há pouca ou nenhuma esperança de que tubarões colossais antigos, plesiosauros, mosasauros ou até dinossauros evoluídos estejam por aí, à espreita nas zonas abissais dos nossos oceanos mais profundos e escuros. Sem dúvida, ainda existem muitas espécies fascinantes de peixes e invertebrados para os cientistas descobrirem. Mas os animais pré-históricos são apenas isso, pré-históricos nos dias de hoje. Vamos explorar essas afirmações e crenças, analisando os mitos e lendas que deram origem a essas ideias antes de examinarmos a ciência real por trás delas. No caminho, vamos descobrir que a vida nos oceanos é de fato pré-histórica, mas não da maneira que os entusiastas da criptozoologia podem imaginar. Sente-se e relaxe enquanto o levamos em uma viagem através do tempo, do mito e das profundezas, para descobrir as estranhas lendas da vida pré-histórica em nossos oceanos atuais. Alguns dos mitos e lendas mais interessantes sobre criaturas desconhecidas estão associados às profundezas dos oceanos. Enquanto esses vão desde colossais cefalópodes a fundadores de navios até criaturas mamíferas bizarras que se assemelham a humanos. Muitos deles assumem a forma de monstros marinhos reptilianos que se assemelham aos antigos répteis marinhos que viviam nos mares enquanto os dinossauros vagavam pela terra. Esses animais também não estão confinados aos oceanos. Rios e lagos ao redor do mundo têm relatos de conter animais semelhantes a plesiosauros, mosasauros ou crocodilos gigantes. Neste segmento do vídeo, vamos dar uma olhada em alguns dos criptóides oceânicos mais famosos associados à vida pré-histórica. Um dos criptóides marinhos mais famosos que se encaixa nessa descrição é o Cadborossauro, ou CAD, para abreviar. Um enorme réptil marinho que, segundo relatos, já foi avistado e apareceu nas praias do noroeste do Pacífico da América do Norte. Recebeu esse nome devido à suposta baía de Cadboro, sua terra natal na costa da Colômbia Britânica, Canadá. O animal foi descrito por aqueles que afirmam tê-lo visto como uma serpente reptiliana, com uma cabeça parecida com a de um cavalo, linhas de corcovas correndo verticalmente ao longo das costas. Seus membros seriam supostamente poderosos e palmados, com uma cauda em leque que o ajuda a se mover pela água. Houveram mais de 300 avistamentos do Cadborossauro ao longo dos últimos 200 anos, com mais de 9 carcaças relatadas e 2 capturas de filhotes registradas. Todos esses avistamentos foram desmentidos como identificações equivocadas de animais locais, que vão desde leões marinhos até tubarões-frade, de peixes-remo a cetáceos. Aqueles que afirmaram capturar o Cadborossauro convenientemente dizem tê-lo liberado antes de tirar fotos ou documentar a captura cientificamente. Embora o animal seja popular entre os moradores da região, não há evidências de que ele exista na forma de Cadborossauro, e muito provavelmente trata-se de uma coleção de avistamentos equivocados. Talvez o animal pré-histórico que mais tenha gerado burburinho sobre sua suposta existência nos dias atuais seja o Ototes megalodon, a colossal espécie de tubarão conhecida por ter vivido nas águas costeiras do Plioceno da América do Norte, embora não tenha vivido na era mesozoica.
Como é o foco principal do canal, existe uma crença popular entre comunidades da internet e um subconjunto de entusiastas da criptozoologia de que esse animal pode muito bem viver no fundo do oceano. Atualmente, o tema até recebeu 2 filmes de grande orçamento de Hollywood: Mega Tubarão, de 2018, e sua sequência de 2023. Enquanto vamos nos aprofundar nos aspectos científicos de por que a existência contínua do megalodon é quase impossível no próximo segmento. Houve muito pouca justificativa do argumento por parte daqueles que acreditam, além da clássica sugestão já mencionada de que apenas 5% do oceano foi explorado. Então, quem sabe o que pode estar lá fora das supostas evidências que existem? É tudo o que temos para nos basear. Aqui estão imagens de satélite borradas, que mostram sombras vagamente em forma de tubarão na água, e relatos esparsos de pessoas que talvez tenham vislumbrado algo de um barco ou da costa. Alguns dos relatos mais repetidos e difundidos sobre o aparecimento de animais pré-históricos em águas modernas dizem respeito aos plesiosauros. Ao redor do mundo, há inúmeros relatos de monstros de lagos e mares de pescoço longo, que podem variar desde criaturas parecidas com cobras até dragões. Muitos deles, no entanto, descrevem animais que se parecem com o extinto Elasmosaurus plesiosauro, ou com o Cryptocleidos dos mares mesozoicos. Um bom exemplo é o monstro do Lago Ness, que dizem habitar o vasto lago profundo de Loch Ness, na Escócia. O monstro, que tem sido avistado raramente desde o século VII d.C., é considerado o resultado de várias farsas, ou a identificação equivocada de objetos inanimados, como troncos ou outros materiais flutuantes comuns na superfície do lago. Provavelmente, o mesmo pode ser dito para todos os outros críptidos, semelhantes ao redor do mundo, que se assemelham a Nessie, Champ, Ogopogo e outros. Além disso, muitas das representações desses animais mostram um animal que estica o pescoço para cima, enquanto nada, frequentemente posicionando o pescoço e a cabeça em uma curva em S, bem visível acima da superfície da água. Algo que sabemos que os plesiosauros não faziam. Embora Nessie tenha sido uma bênção para o turismo e a cultura da região, é seguro dizer que, infelizmente, ela não existe. Os maiores animais no Lago Ness hoje são peixes, salmão do Atlântico, enguias europeias e várias espécies de truta. Então, por que exatamente não é possível que animais pré-históricos persistam nos oceanos e outros corpos d'água atuais? Uma explicação é que, embora não tenhamos descoberto nenhum espécime vivo desses críptidos, se eles fossem reais, deixariam muitos sinais físicos. A maioria desses monstros marinhos pré-históricos tende a ser de répteis ou tubarões, 2 grupos de animais que, na maioria das circunstâncias, substituem constantemente seus dentes ao longo da vida. Esses dentes frequentemente aparecem na praia, muitas vezes junto com carcaças ou até mesmo ovos, permitindo que aprendamos sobre esses animais sem nunca tê-los visto até hoje. Os únicos vestígios de plesiosauros, mosasauros e tubarões extintos como o megalodonte são fósseis, ossos preservados e dentes que têm milhões e milhões de anos. Todos esses animais desaparecem do registro fóssil após certo ponto, permitindo que os cientistas determinem com mais ou menos precisão quando o animal foi extinto. Dê ou tire alguns milhões de anos para que esses animais existam nos dias atuais. Precisaríamos ver uma continuidade confiável dos restos desses animais no registro fóssil até muito recentemente, algo que definitivamente não temos. Se um animal ou grupo de animais para de produzir conteúdo fóssil depois de certo ponto, podemos ter certeza de que o animal ou os animais em questão desapareceram ali mesmo e não chegaram aos dias atuais. Além disso, o evento de extinção que encerrou a era mesozoica e pôs fim aos dinossauros, répteis marinhos e pterossauros foi realmente cataclísmico. Um dos eventos mais devastadores da história da vida na Terra, milhares de espécies foram exterminadas sem qualquer esperança de sobrevivência.
E o impacto teria sido tão catastrófico que não haveria possibilidade de animais de grande porte, como os plesiosauros e mosassauros, recuperarem o domínio que tinham sobre o mundo. Depois, animais mais adaptáveis, como os tubarões, começaram a reconquistar as águas para si mesmos após o evento de extinção KPG. Sabemos que os maiores animais nos oceanos eram os tubarões, e eles não teriam conseguido evoluir se os grandes répteis marinhos ainda estivessem lá para se alimentar deles. Outro argumento contra a existência de críptidos pré-históricos nos oceanos, que nos leva ao nosso último ponto, é o fato de que hoje existem grandes animais nos oceanos que não são répteis nem tubarões. No Mesozoico, enormes répteis marinhos dominavam os mares, assim como os dinossauros dominavam a Terra. Nada podia crescer mais ou ser mais dominante do que eles, porque eles ocupavam confortavelmente o topo da cadeia alimentar, seja como predadores de topo ou como gigantescos e intocáveis consumidores de invertebrados ou peixes. Hoje, as baleias de barbatana são os maiores animais do oceano. Seus ancestrais eram caçados por gigantes como o megalodon, nas águas do Plioceno. Como elas normalmente só conseguiam crescer até um certo tamanho, as baleias de barbatana antigas eram, portanto, muito menores do que são agora, quando o megalodon ainda existia. Se o megalodon ainda existisse, as baleias de barbatana não teriam conseguido atingir seus tamanhos gigantescos e modernos, pois não seriam as formas de vida dominantes nos oceanos. Na realidade, animais antigos conseguiram persistir nos oceanos, apesar dos eventos de extinção em massa e das dificuldades trazidas pela evolução. Em um mundo em constante mudança, os oceanos hoje abrigam algumas das linhagens mais antigas de animais conhecidas pela ciência, que têm origens em várias formas e épocas ancestrais. Invertebrados, como os cefalópodes, existiam muito antes dos dinossauros aparecerem, e muito provavelmente continuarão existindo muito depois que os humanos desaparecerem também. Esses animais adaptáveis e de múltiplos braços podem ser vistos hoje na forma de lulas, polvos, náutilos e argonautas, e podem traçar sua árvore ancestral até mais de 530 milhões de anos atrás. Apenas um pouco mais jovens são os crustáceos, ancestrais dos camarões, isópodes, caranguejos e lagostas, que surgiram há 500 milhões de anos e continuam tão abundantes nos mares hoje quanto sempre foram. Alguns grupos de peixes também são realmente antigos, enquanto os tubarões são muito mais diversos do que você pode imaginar. A forma básica dos tubarões como um todo permaneceu relativamente inalterada desde antes do surgimento dos dinossauros. Há cerca de 450 milhões de anos, eles estão entre os peixes mais antigos e maiores que existem. E há, sem dúvida, ainda algumas espécies nas profundezas dos oceanos que os cientistas ainda não descobriram. Outro grande exemplo disso é o selacanto, um chamado fóssil vivo, cujos ancestrais surgiram pouco depois de 400 milhões de anos atrás. Esses peixes, embora conhecidos por restos fossilizados, eram considerados extintos há muito tempo quando os humanos apareceram na cena. Ou seja, até que um foi capturado em uma rede de emalhar para tubarões em 1938, tendo escapado dos olhos humanos por milhões de anos devido ao seu habitat secreto em fendas e cavernas profundas do oceano, animais como esses estão vivos. Prova de que realmente existem mistérios incríveis que ainda precisam ser desvendados nas profundezas mais profundas dos oceanos. Eles podem não ser os répteis gigantescos e tubarões colossais que dominam as nossas telonas, mas ainda assim são fascinantes. Cada uma dessas criaturas é uma relíquia por si só, tendo conseguido evitar a atenção dos seres humanos por centenas de anos de estudos científicos. Só isso já é um feito hipnotizante. Embora a criptozoologia seja de fato uma pseudociência, isso não quer dizer que não seja interessante. A ideia de criaturas há muito perdidas existirem em nossos oceanos e regiões mais remotas atualmente é fascinante. Mas deve ser encarada de forma literal se quisermos evitar a disseminação de desinformação.
É recomendável encarar essas criaturas misteriosas e não documentadas como contos populares, lendas e mitos. Ou seja, até que sejam apresentadas evidências concretas para confirmar a existência do animal em questão. Por enquanto, teremos que conviver com o fato de que animais extintos estão realmente extintos e, assim, permanecem há milhões de anos. O encanto e o mistério ainda envolvem o mundo natural, no entanto, e talvez seja nisso que devamos focar por enquanto.